Fala galera, então eu vou começar aqui a dar a notícia do dia de vez em quando, com algumas notícias sobre coronavírus ou sobre curiosidades que tem aí, que saem em revistas científicas e que a galera compartilha aí, e que muitas vezes também as pessoas não entendem ou usam alguma coisa sem ter conhecimento. Então a ideia dessa parte de notícia do dia que eu vou começar a fazer é dar algumas informações úteis, lembrando que não é criticando ninguém que faça uso ou desfaça, nem nada, apenas uma visão aí que a ciência está colocando sobre algum assunto, tá? E essa notícia do dia dessa semana, eu vou começar aí falando sobre a ivermectina, né? A ivermectina que é um medicamento que a galera tá tomando contra o coronavírus. E para falar da ivermectina, eu vou usar aí as palavras do Derek Lowe, né? Eu vou deixar até na descrição do vídeo aí o blog dele. Ele é um cara que ele escreve para Science, ou seja, ele é um cara que sabe muito de ciência, um blogueiro não, né? Um colunista da Science. E o blog dele chama In The Pipeline, né? A coluna dele chama In The Pipeline, tem vários assuntos legais lá. Isso daí ele saiu mês retrasado, 11 de maio. Mas como eu vi que a galera tá comentando muito sobre ivermectina, vale a gente dar essa comentada aí. Muitas partes do texto que eu peguei ali são deles, tá? Então, se quiser mesmo um texto na íntegra falando sobre a ivermectina, o que ele falou, leiam lá o blog dele direto, tá em inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva, tá? Se a gente for falar da ivermectina, né? A ivermectina é essa molécula aí gigantesca que está aí sendo mostrada. Ela faz parte de uma família de produtos naturais que vem aí, né? Esses produtos naturais são chamados avermectinas e são isolados desses actinomicetos do solo. O que são actinomicetos? Alguns pontos eu peguei da Wikipédia mesmo, tá? Se tiver referência eu vou usar, só para a gente situar e não ficar viajando, vagando sobre alguns assuntos, né? Os actinomicetos são bactérias, né? Que chamam aí actinobactérias. E elas são um filo de bactérias gram-positivas. Na indústria, os produtos naturais dessas bactérias aí, né? Eles são fontes de um grande potencial para o desenvolvimento de produtos na indústria aí, como a gente pode ver, como por exemplo a ivermectina, né? A ivermectina e parte dela aí foi sintetizada várias vezes nos anos 80, então não é um medicamento que ele é... Deixa eu colocar um grifa-texto aqui só para ir destacando. Não é um medicamento que é novo, né? Por diferentes tipos de rota, é uma molécula que pelo tamanho ela é muito difícil de ser sintetizada. Mas olha aí, ó, como a grande maioria dos produtos naturais, né? Ninguém produz ela a partir do zero. As pessoas normalmente pegam uma parte dela, dessas bactérias, e fazem algumas modificações se for preciso lá, tá? Ela é feita então a partir da fermentação dos organismos no solo. E um grupo relacionado destes compostos aí, mas só que sem os carboidratos, são as osmilbemicinas. E esse pedacinho aqui que é um carboidrato, ó, é toda essa parte aqui da molécula. Isso daqui é um carboidrato, para quem sabe mais aí da parte química, bioquímica, consegue identificar esses carboidratos lá. Tudo bem? Então, olha as osmilbemicinas aí. Você vê, a gente pode ver que ela não tem, ó, se a gente comparar a ivermectina com ela não está tendo esse pedaço do carboidrato do lado. Eles são um grupo de macrolídeos. Macrolídeos, o que é macrolídeos? Macrolídeo é esse anel gigante aqui, ó, essa parte desse anel grande aqui, tá? Que tem uma lactona. Lactona é essa C dupla O que está aqui nesse pedacinho aqui. Não vou ser muito específico, mas só para vocês saberem que é esse C dupla O com oxigênio aqui. Isso vai ser um macrolídeo, tá? Quimicamente relacionados às avermectinas, né, que é aquele grupo em que se inclui a ivermectina, e foram isolados pela primeira vez em 1972, a partir dessa outra bactérias aí, né, Streptomyces. Aí esse nome aqui é muito difícil falar, higroscópicos, né? E eles são usados na medicina veterinária, as milbemicinas são usadas na veterinária como antiparasitários contra vermes e tal. Então, se você tem cachorro aí, pode olhar lá no frasquinho do vermífugo do seu cachorro, que a maioria que você vai dar lá é um tipo de milbemicina, que também é uma avermectina, tudo bem? Como que funciona as milbemicinas aí? Como as avermectinas funcionam em geral, né? Elas são produtos da fermentação, a gente acabou de falar, tem um mecanismo de ação semelhante, mas elas têm uma meia-vida maior aí, uma meia-vida mais longa. O que é meia-vida? É o tempo que essa molécula vai permanecer na sua corrente sanguínea ali, até a concentração dela reduzir pela metade, tá? Então isso é meia-vida.
E eles fazem o quê? Eles abrem os canais de cloreto sensíveis ao glutamato. Então, eles abrem os canais de cloreto sensíveis ao glutamato nos neurônios e nos miócitos do invertebrado, levando à hiperpolarização das células e ao bloqueio da transferência de sinais, tá? Canais iônicos, normalmente, eles têm muito a ver com sinalização elétrica do nosso organismo, tá? A gente precisa fazer esse transporte de íons para gerar uma diferença de potencial ali e a carga elétrica correr. Então, seus neurônios, quando você pensa em apertar a mão e tudo mais, você está mandando impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos eles são gerados por essa questão de canais iônicos abrirem e fecharem. E as avermectinas elas vão agir justamente nesses canais iônicos aí, né? Como elas vão agir? Elas vão aí abrir esses canais, elas vão gerar um bloqueio de sinal, vai pirar ali a sua situação e você não vai conseguir, então, ter uma sinalização elétrica e pane no sistema total aí, né? Os caras que descobriram a ivermectina aí ganharam o Nobel, então a gente vê que é um medicamento que ele é muito importante, né? E por que eles ganharam o Nobel? Em 2015, não faz muito tempo, 5 anos, por ter sido aí, ó, eles tiveram a ideia de criar a ivermectina, né? Para combater justamente a questão da cegueira do rio e a filariose, que também é conhecida como a elefantise, né? Ambos são feitos aí por parasitas, né? Ambos também são transmitidos uma picada de um mosquito, né? Tanto a cegueira do rio quanto a elefantise, ela é transmitida pela picada do mosquito e são doenças que vão causar aí muito sofrimento para quem pega esse tipo de doença. Então, as pessoas que desenvolveram a ivermectina ganharam o Nobel pela descoberta dessa molécula que tem esse efeito aí que a gente deseja, né? Ela é eficaz, a ivermectina, contra o número de parasitas e artrópodes em geral, como vermes, ácaros, piolhos, né? Aí repetir vermes aqui, pulgas em cães, igual a gente falou aí, parasitas em animal de pasto e como ingredientes em iscas de formigas, né? Se você quiser matar a formiguinha lá, aqueles que colocam para matar formigueiro, também vai ter a ivermectina aí como esse ingrediente. Então ela é usada como antiparasitário, todo mundo já meio que sabe mais ou menos que a ivermectina é um medicamento, né? É um vermífugo e também quando você tem piolho, você também pode tomar a ivermectina que vai ajudar aí. Como a gente falou, atua no canal de cloreto, dependente do glutamato, era um canal que abriria com o glutamato, que é uma outra molécula, e que os vertebrados nem possuem, tá? Esse canal de cloreto-glutamato, embora ela também possa se ligar a outros canais de cloreto, sem ser esses de glutamato, por ligantes em concentrações mais altas, e isso daí é um pouco perigoso até pela questão da concentração, né? E aí essa parte aqui, foi até um pouco o Derek que escreveu também, que ele fala que é apenas um acidente de farmacologia que a ivermectina não cause problemas, porque ela é muito tóxica, por exemplo, para várias espécies de tartarugas, né? Por exemplo, e também para algumas raças específicas de cães, como o Collie. Eu coloquei aí uma figurinha do Collie, mas são aqueles cães de pastoreio, Border Collie, Alessi, que todo mundo conhece aí, né? E nos dois casos, não há diferenças dessas proteínas transportadoras de glicoproteína da barreira hematoencefálica, então tem uma questão dessa barreira hematoencefálica, que é uma barreira que você tem ali no seu cérebro para impedir que algumas moléculas passem essa barreira, para impedir que algumas moléculas cheguem ao seu sistema nervoso central ali, né? E essa é uma das principais proteínas. Como essas espécies aí não têm essa proteína, ela é uma principal proteína de expulsão desse composto em muitas membranas celulares, né? Aparentemente, as tartarugas não bombeiam a droga de volta, como eles não têm essa proteína, então elas não bombeiam. E as raças de cães sofreram proteínas nessa glicoproteína P aí, né, que permite que a droga se acumule no cérebro e desencadeie essa neurotoxicidade grave por outros canais e íons aí. E aí os bichinhos também sofrem os efeitos da ivermectina. E aí o que é que esse composto tem a ver com o coronavírus, né? Que as pessoas estão tomando, falando que melhora, que tem efeitos, né? O mecanismo da ivermectina, como a gente falou, é no canal iônico, né? Contra parasitas e não tem aplicação do vírus, porém já foi demonstrado em ensaios celulares, né? Que ele tem aí o efeito
contra o vírus da dengue. Ele reduz as cargas virais nos vetores de mosquitos, né? A ivermectina. As pessoas testam, às vezes, esses medicamentos para outros efeitos e viram que, para o vírus da dengue, ela tem aí esse efeito, embora ainda não saibam as razões. E como também fizeram alguns estudos em humanos aí, né, com a ivermectina, com relação a essa questão do vírus da dengue, mas não existe um estudo preliminar que mostrou redução viral nos pacientes infectados, tá? E parece que não houve nenhuma atualização até o momento que a gente está lendo aí essa notícia. Mas como o vírus também é o vírus de RNA, o vírus da dengue se parece com o coronavírus, assim, com relação a ele ser um vírus de RNA e de sentido positivo de fita única, então ela surge como uma possível droga e a galera foi tentar estudar isso daí para ver qual era o efeito que ela tinha. E aí o estudo saiu, né, dessa universidade aí, eu coloquei até o prédio, muito louco o prédio dessa universidade, chamado Monash University, né? Ela mostrou no mês atrás aqui, então, essas palavras são do Derek, então, no mês atrás, se ele falou em maio, um mês antes de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, em abril, né? Que a ivermectina podia inibir. Então, olha aqui, quando a gente lê isso daqui, né? A ivermectina pode inibir o coronavírus in vitro, a gente fala, pô, que legal, que bom. Então, tem uma certa lógica em tomar ivermectina, porém, o problema aí, né, é a questão da dose IC50. O que é essa dose IC50? É a dose do medicamento que vai ter 50% do efeito daquele medicamento, ou seja, 50%, vamos supor que ela está combatendo o vírus, é a dose daquele medicamento que vai reduzir a taxa viral em 50%, reduzir a quantidade de vírus em 50%. E o seu teste aí foi de 2 micromolar, né? 2 micromolar para a ivermectina, e é aí onde uma galera começou a falar, então, sai fora, porque era uma dose muito alta, a gente vai ver nos próximos slides aí, que essa dose ela é um pouco alta demais para se tomar, então, tá? As atividades e ensaios celulares micromolares aí, micro, para quem não sabe, quando a gente fala de micro,